Olá, amores do universo, tudo bem com você? Eu sou a Joelma e você está aqui no canal Joelma Martins, Espaço Evoluir. Esse canal ele foi criado exclusivamente para que eu possa compartilhar a minha experiência quando eu iniciei o processo de expansão de consciência, busca pela riqueza, pela prosperidade e pela abundância, no sentido mais amplo dessas duas palavras. Sim, eu vou falar aqui sobre dinheiro, vou falar aqui sobre conquista material, mas eu vou falar também aqui sobre conquista espiritual, emocional, física, saúde e tudo mais que eu venho recebido ao longo aí de um tempo, na verdade. Hoje eu me sinto apta em compartilhar com vocês porque eu venho recebendo os frutos de um tempo para cá, mas de um trabalho que, assim como eu falei no vídeo de boas-vindas, é, é um trabalho aí que eu tenho feito a partir de aproximadamente desde 2014 é o ponto inicial desse modo consciente. Só fazendo, né, uma introdução, a gente já vai começar o conteúdo, mas sim, a nossa vida em termos de crescimento espiritual, ela começa desde o que a gente é uma sementinha. Então, eu acredito, dentro daquilo que para mim faz sentido, é que nós viemos aqui para essa terra, né, de aprovação, né, nessa terra 3D, né, nessa experiência 3D, como chamam os espiritualistas, né, a gente veio para crescer. Então a evolução ela acontece desde sempre, nunca teve um ponto de início e não vai ter um ponto de fim. Mas eu venho aqui trazer quando eu tive o meu despertar, isso é, quando eu comecei o meu processo conscientemente. Então eu comecei a praticar algumas coisas. Eu comecei a fazer aquilo conscientemente. Se tornou então um objetivo de vida. Então, esse vídeo é onde eu vou falar um pouco sobre a Rosalia Schwark, que foi o ponto de partida, tanto ela como o livro O Poder do Pensamento Positivo. Mas o livro não vou poder falar muito porque eu vou ter que lê-lo de novo, porque eu li há muito tempo atrás, então eu não lembro para fazer uma resenha do livro. Então, posteriormente eu posso ler e trazer alguns comentários sobre o livro. Mas eu tenho certeza que ele foi um ponto de partida. Eu lembro de ler e já ter os primeiros insights. Então vamos lá. Em 2014 eu tinha uma colega de trabalho, que o nome dela era Marli, e ela me comentou sobre o movimento perfeito. O movimento perfeito ele foi criado por uma psicóloga chamada Rosalia Schwark. Eu não sei o tamanho do quanto ela é conhecida ou não. Eu moro em Canoas, Rio Grande do Sul. Eu sei que no Rio Grande do Sul ela é bem conhecida. Eu não sei o nome dela até onde que chega, né? Porque nós temos, graças a Deus, a internet, que sendo bem usada pode nos trazer grandes informações. E o símbolo do movimento perfeito é aquele símbolo do 8, que simboliza o universo e que casa com aquilo que eu falei anteriormente. Não tem início e não tem fim. Fora daqui, né, em outro espaço-tempo, eu acredito que a vida ela é misteriosa e é muito complexa, e eu acredito que aqui a gente nunca vai ter a compreensão de tudo, mas eu acredito que o tempo esse, passado, presente e futuro, a idade que a gente tem, é uma forma de organização da vida. Mas fora daqui isso não existe, assim eu creio, né? E assim, organizando ajuda eu a identificar, e isso pode ajudar você nos momentos em que você talvez esteja passando por alguma
catarse, que são os momentos de muita dificuldade, mas que tem um grande propósito de chamar você a olhar a vida de uma maneira diferente. Então foi através da Rosalia Schwark que eu ouvi pela primeira vez o termo universo nesse sentido, né? Claro que a palavra universo eu já conhecia, mas o termo universo nesse sentido de eu estar inserida em algo maior e que eu pudesse interagir com esse algo maior. Até então, eu achava que eu estava presa a um destino fixo e que eu não poderia fazer nada e que a minha vida era ruim. E claro que eu tive momentos bons na minha vida, tive momentos onde eu me senti com sorte, me senti abençoada. Tem momentos bons na minha vida, graças a Deus. Mas o chamado que eu tive foi através de momentos muito ruins, onde todas as áreas foram afetadas negativamente. Então foi com a Rosalia Schwark que eu entendi esse... juro que eu pensei que não estava gravando. Desculpa, esconder essa parada. Foi onde eu ouvi essa expressão do universo e que através do pensamento positivo, que ele não é, digamos assim, poderoso o suficiente para transformar toda uma realidade, mas ele é o nosso ponto de partida. Ele é a base de todas as histórias que eu vou contar desse vídeo em diante. Ele pode não ser poderoso o suficiente para transformar a minha realidade, mas se eu comparar entre ter pensamento positivo e pensamento negativo, ou crença limitante, que também foi com a Rosalia Schwark que eu ouvi esse termo a primeira vez, eles comparando, né, pensamento positivo com pensamento negativo, o pensamento positivo é infinitamente melhor. E é através dele que eu começo a aprender a interagir com o universo, do qual eu e todos e tudo que há está inserido, né? Então, o que acontece? Eu não enxergo um pensamento. Eu não vejo. Por quê? Porque ele não é algo palpável, visível, mas ele existe. Assim como o nosso espírito, assim como a nossa mente, a mente assim como depois eu vou comentar sobre esse outro mentor, mas ele explica que a mente não está dentro da minha cabeça como o cérebro. O cérebro é a parte física. A mente também é uma energia, uma vibração que compõe o meu ser, mas ele não está dentro de mim fisicamente. Eu não vejo. Nele, na mente subconsciente, está toda a minha programação mental, faz parte de mim e eu não vejo. Mas ele é o que rege todas as minhas decisões, a maneira como eu me expresso, aquilo que eu sou, tá tudo na minha programação mental. Então a Rosalia Schwark, ela foi a primeira pessoa que, para mim, né, eu comecei a consumir os vídeos dela no YouTube e ela começou a falar sobre o poder do pensamento positivo. E claro, né, ela traz no trabalho dela, eu nunca assisti ao vivo, ela traz a questão do humor. Ela fala muito mais do que sobre pensamento positivo. Ela é uma psicóloga, ela é uma neurocientista, né? Então aqui eu tô falando do meu começo, né? Não do trabalho dela. Eu tô falando que no começo eu assisti a ela e ela traz a questão do humor,
da risoterapia, ela traz da questão das químicas cerebrais no ser humano. Eu estou usando o hormônio da adrenalina, luta e fuga, ou eu estou usando os hormônios, a ocitocina, serotonina, do amor, do prazer, né? Então é sobre isso o trabalho dela. Depois, né, dela, aí começou a se abrir outras pessoas, né? Então eu comecei depois, eu encontrei no YouTube o professor Marcos Trombetta e eu comprei cursos dele, eu comprei mais de um curso dele. E o professor Marcos Trombetta, ele já foi aquela pessoa que já começou a usar o termo mente, né? Como eu disse, é que nem o universo. Eu conheço o termo mente, mente consciente, mente subconsciente, mas eu nunca tinha parado para entender o que era isso e onde ele está e o que ele faz sobre mim e sobre as minhas decisões. Então, eu não vou falar aqui mais profundamente sobre a minha história com o professor, né? A minha história não, né? Os aprendizados que eu tive com o professor Marcos, porque isso eu vou fazer em um outro vídeo, onde eu vou contar sobre os cursos. Eu até tenho que anotar, porque eu até nem sei o nome dos cursos, mas eu acredito que um dos cursos mais importantes que eu fiz com o professor Marcos foi a Ciência para Ficar Rico, onde eu também tenho o PDF do livro, que circula aí pela internet. Então, se você não tem, já busca, porque tem de graça aí. E só que, claro, ter alguém fazendo aulas sobre o capítulo ajudou com muito mais rapidez a compreensão e a expansão desse conteúdo absorvido, né, por mim, absorvido e praticado aos poucos, né, muito aos poucos. Mas enfim, então no próximo vídeo eu vou contar um pouco sobre depois da Rosalia Schwark, quem eu comecei a acompanhar, que foi o professor Marcos Trombetta, e eu vou falar um pouco sobre os cursos que eu fiz com ele e os aprendizados principais que eu tive com ele. Depois, né, como eu disse, né, eu vou falar sobre muitas técnicas. Se me perguntassem, qual foi o diferencial mesmo na minha vida mesmo, teve um ponto ali que eu acredito que é um ponto base e que a partir desse ponto é que eu vou fazer muito conteúdo, porque eu acredito que ele é o ponto base. Mas eu acredito que a minha vida melhorou na soma de todas essas coisas que eu fui aprendendo. Eu não conseguiria dizer uma, é a soma. Eu admito aqui que eu era uma pessoa que eu tenho muito que aprender, muito. Eu ainda tenho, né, que controlar, administrar, né? Controlar é uma coisa que já diz, né? Controle não é legal, mas eu tenho que administrar e gerenciar a minha reatividade. Parar, pensar, aprender a respirar, que isso eu também aprendi com a Gisela Valim. Então você tem um povo aí do YouTube que eu dedico assim a minha eterna gratidão. Eu comprei cursos, investi, teve muitos tutores aí, mentores, que eu comprei curso, que eu fiz a devolutiva, que eu curti, que eu compartilhei, mas assim, tem muito conteúdo aí que eu recebi e a minha eterna gratidão, inclusive a plataforma do YouTube e as pessoas que colocaram seus vídeos lá, que venderam seus produtos e que me ajudaram imensamente. Então, todo final de vídeo aqui eu vou deixar a minha eterna gratidão. E nesse vídeo em especial eu falei da Rosalia Schwark e minha eterna gratidão. Os meus passos, como eu disse, como eu tinha muito que aprender, os meus passos foram longos, foram lentos. Eu tinha muita coisa para resolver dentro de mim, mas
não importa chegar em 2022, que é na data desse vídeo, e tá morando no apartamento que um dia eu sonhei, e ter a paz que um dia eu sonhei, e continuar estudando, muito importante isso, continuar estudando. Gente, é de uma alegria muito grande, por isso que eu me sinto capaz hoje de compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, seguimos no próximo vídeo, falando de outros mentores e outros conteúdos que me ajudaram na minha expansão de consciência. Um abraço e Deus abençoe.